Amar-se e negar-se. Como assim, né? Eu sempre leio a Bíblia, irmãos, e eu coloco um alvo para que primeiro a palavra me incomode, e com essa minha função de ser um pregador da palavra, preciso que isso seja uma verdade diante da palavra. E de vez em quando eu entro em algumas crises lendo a palavra de Deus. Nada diferente de tantos personagens bíblicos que tiveram as suas crises, né? E algumas vezes quando você começa a pensar a palavra de Deus, você tem um desafio como este. A mesma palavra que diz assim, lá em Mateus, capítulo de número 16, 24. Se alguém quiser, na versão da NVI, tá? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E o mesmo livro de Mateus, mais para frente, Jesus respondendo à pergunta de um religioso, ele diz sobre o segundo mandamento, versículo de número 29 de Mateus 22. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que amar, como nos amar e como também negarmos a nós mesmos. A Bíblia não é uma coxa de retalhos, onde você pega pedacinhos assim. A Bíblia, se for comparado com uma coxa, eu sempre falo isso aqui, é uma coxa de crochê. Ela tem algumas conexões, acaba a linha, mas ela tem algumas conexões. É possível tranquilamente, diante desse drama aqui, ou desse dilema, amar-se e negar, andarmos pelo princípio da palavra de Deus, e fazer uma pergunta: negar, mas negar o quê? O que eu tenho que negar? A Bíblia vai deixar bem claro que você precisa negar um coração enganoso que todos nós temos. Jeremias 17:9 diz que o coração, ele é enganoso. Na versão da minha Bíblia diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, precisamos negar os enganos de nosso coração. Nesse mesmo texto de Jeremias, se você for olhar o contexto, ele vai falar assim: como o coração pode nos enganar, a levar-nos a depender de seres humanos. Então, negar o coração enganoso. Nosso coração, que é uma maneira poética de falar da nossa mente, ele é também, Jesus manda que nós prestemos atenção no que o nosso coração pode ser. Em Mateus 15, 19, um celeiro, um depósito de maldades que pode nos contaminar. O que diz Mateus 15, 19? Pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos e as calúnias. E é isso que, quando se transforma em atitude, que contamina. Então é bom, o que negar? Esse coração, celeiro de maldade. Tem um toque, irmãos, que eu gostaria de dizer para vocês aqui, toda vez que eu cito esse texto. A primeira expressão que aparece aqui, aparece em Lucas também, é o maus pensamentos. Primeiro, nosso coração é cheio de maus pensamentos. Fique atento ao que você precisa negar, a sua primeira reação diante de qualquer desafio que você tem que se posicionar. Saiba, partindo da sua carne virá um mau pensamento. Depois você tem que respirar, parar e ver isso.
Eu amo essa expressão que Jesus começa assim, ó, pois do coração saem, primeira coisa, maus pensamentos ou maus desígnios, depende de alguma Bíblia. Então saiba disso, a primeira reação que você tem, sem parar para perguntar para Deus, vai ser um mau pensamento. Faça essa pesquisa consigo mesmo. Então negar isso, a Bíblia fala outra coisa sobre o nosso coração. O que negar? Negar o nosso coração enganoso, o nosso coração que é um celeiro de maldade. Mas olha essa expressão de 1 João 3,20. 1 João 3,20 vai dizer que quando o nosso coração nos condenar, é impressionante isso daqui, nós temos então um coração condenador. Irmãos, funciona assim, ó. Olha como nós somos, de um modo geral. Quando você está sendo acusado ou então criticado por alguém, que você também conhece que a pessoa não está com essa bola toda, você tende a se defender. Você tende a se defender. Mas quando é você que está fazendo isso, você tende a exagerar, você tende a se condenar demais, você tende a ir por um caminho que faz de você um alvo, de um engano do coração e de maus pensamentos. Isso é preciso ser negado. O que negar mais? A nossa carência por um culpado que não seja eu. Isso começou no Éden. Vocês lembram do Éden? No capítulo de número 3 de Gênesis, quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Adão já demonstra assim a primeira coisa que nós precisamos negar: a mulher que tu me deste, não é? Eu sempre gosto de citar esse texto. Por quê, irmãos? Nós estamos sempre com esta carência. Você precisa negar essa carência. Olha o que diz Lamentações de Jeremias. Amei esse texto. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Do que você está reclamando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Não vai atrás de culpado, não. Hoje eu estava cantarolando uma música antiga em casa, que tinha a ver com essa música. De vez em quando eu cantarolo assim, eu falo assim. Era até eu acho que era Kátia, uma moça que tinha deficiência visual. Ela cantava assim. Depois que Shirley e André canta aqui, a gente fica meio com medo, mas eu vou só citar a música, tá? Fala assim: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, as pessoas se voltaram contra mim. Essa é a música que representa o quanto são carentes. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Eu sou rebelde porque eu sou rebelde, porque eu tenho uma máxima no mundo da psicologia que diz assim: olha, você pode até culpar as pessoas pelo que elas fizeram, mas você não pode culpar pelo que você sentiu, pelo que você fez mediante ao que o outro fez. A sua reação é de responsabilidade exclusivamente sua. Então, o que negar, irmãos? O que negar? Quando a Bíblia fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é óbvio que Jesus está dizendo assim, ó, negue tudo aquilo que pode te impedir de ser o meu discípulo. Negue a sua indisposição de pegar a sua cruz e seguir-me, porque esse é o resultado do raciocínio do chamado para o discipulado. O que negar? A primeira coisa,
O que negar é você saber de que você tem que tomar uma decisão diante da proposta de Jesus. Se alguém quiser, é com você. Você quer? Então tem um preço a pagar. Negue-se a si mesmo. Negue tudo aquilo. Para mim fica claro, para mim fica óbvio que não é uma anulação de si mesmo, porque também tem um outro princípio de amarmos a nós mesmos, e a gente vai parar um pouco nisso. Então, como é óbvio, é claro, que não tem nada a ver com a anulação, tem a ver com negar aquilo que pode se levantar dentro de si como um impedimento para você atender a proposta de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, eu quero. Então, tem um preço a pagar. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Só para lembrar o que eu já falei muitas vezes aqui para vocês. Gente, a cruz não é opcional. Cada um tem a sua. O que é opcional é o que eu vou fazer com a minha. Se eu vou seguir a Jesus ou não. Mas que ninguém se livra da sua cruz, não se livra. Então, o que negar? O que negar? Tudo aquilo que me impede de seguir essa proposta de Jesus. Então eu tenho um coração enganoso, eu tenho um coração que é celeiro de maldade, eu tenho um coração condenador. Esse coração pode simplesmente me afastar do propósito de Deus. E agora, como se amar? Como eu vou amar? Olha a crise de Paulo. Paulo tinha uma crise existencial, de uma luta que ele não vencia a não ser com a ajuda de Jesus. E eu fico imaginando, se Paulo tinha esse problema, que chance que eu tenho? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo de número 7. Poderíamos ler todos, mas eu quero pincelar só os últimos versículos desse drama, para que nós possamos entender aqui. Pois no íntimo, versículo 22 de Romanos 7. Versão NVI é que eu estou usando, tá, irmãos? Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Meu espírito, minha alma, ele gosta das coisas de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí Paulo meio que dá um grito assim no versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Essa é a grande crise nossa. Precisamos amar esse indivíduo que tem essas crises. Deus mandou que nós nos amássemos, mesmo tendo essa dificuldade. Aí Paulo dá a grande dica, irmãos. Paulo vai dar a grande dica. Na verdade, ele vai fazer uma revelação de que por que isso já não é mais um drama para mim. No versículo de número 25 de Romanos 7. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Gente, quando a gente se relaciona assim, sem parar de pensar, só nessa rotina religiosa, você não para pensar no grande mudança, na transformação que foi essa questão de, na plenitude dos tempos, Deus ter enviado Jesus. Jesus mudou completamente, colocou o homem diante da possibilidade de mudar completamente a sua situação de perdido. Em Cristo Jesus, Paulo então está dizendo que graças a Deus, porque
em Cristo, essa crise existencial que eu tenho é vencida. Porque eu querer o bem está em mim, se você for ver os versículos anteriores, mas eu não consigo fazê-lo. Mas em Cristo Jesus, eu consigo, eu venço. É impressionante isso. Então precisamos amar esse indivíduo. E quem é esse indivíduo? Eu e você. Irmãos, como negar a si mesmo e como amar a si mesmo? Nas duas situações você tem que passar para o lado de Deus nisso. Você tem que passar para o lado de Deus. Olhe só, Deus vai deixar bem claro que sozinho nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Não tente sozinho, nem negar a si mesmo, nem amar a si mesmo. Não tente. Nós precisamos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 18:1. Se você for tentar sozinho, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Se você tentar sozinho, é uma insensatez. Eu gosto muito, inclusive até faz parte dos assuntos do nosso propósito para o encontro, a atitude de Daniel. No capítulo 2 de Daniel, aparece aquele decreto esdrúxulo, maluco, de quem é o monarca de tudo, Nabucodonosor, desafiando todos os magos dali a descobrir o sonho que ele tinha sonhado e a interpretação desse sonho. E ele soltou um decreto assim, ó, se ninguém descobriu qual foi o meu sonho, todos os magos morrerão. Aí Daniel foi lá. Olha como que Daniel entrou nessa batalha, irmãos. Abra a tua Bíblia em Daniel capítulo 2. Olhe para o versículo de número 17 a 19. Eu estou falando dessa crise. A Bíblia diz assim, ó: Daniel voltou para casa ao saber disso, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel. Amém, irmãos? Você viu, Daniel, ele não enfrentou aquela crise sozinho. Ele não enfrentou. É muito legal, irmãos, nós termos, então, o caminho para termos a condição de colocar o meio termo, o ponto de equilíbrio entre esses dois princípios bíblicos que parece que são antagônicos, mas não são: negar-se e amar-se. Como assim? O ponto chega então a algo tão se encontra, que você então vai fazer uma coisa assim maravilhosa. Você não vai enfrentar essa batalha sozinho. Você tem pessoas de confiança, tem pessoas que você pode conversar, com quem você pode orar. Se você não tem, procure. Não deixe que as estruturas humanas coloquem algumas pessoas que, não, esse aí... Não, Deus pode te dar um discernimento para você ter um companheiro, uma companheira de oração, para te ajudar nisso. Aí, para onde você vai? Você vai falar com Deus. A Bíblia vai dizer então para nós irmos para o secreto. Mateus 6,6. Lembra desse texto lindo, quando Jesus estava falando sobre oração? Mas quando você orar, e você vai orar sobre esse assunto, você foi colocado diante de um dilema hoje, né? Amar-se e negar-se, como assim? Quando você for orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. É interessante que Deus coloca as medidas corretas. Diante de Deus, eu não sou, que nem Spurgeon falou, né? Falou, se estão falando mal de você, não acha ruim não, tá? Eles não sabem nem a metade ao seu respeito. Isso é que é um desânimo, né? Cara, ó, não fica aí com mimimi não, porque eles não sabem nem a metade quem você é, disse Charles Spurgeon. Então, irmãos, interessante isso. Entra no secreto. Agora vê que expressão linda tem aqui. Então seu pai que vê, ele vai ver o coração enganoso, ele vai ver os excessos, ele vai ver onde você precisa, o que você precisa negar e como você precisa se amar. Outra dica que dá, há uma promessa em Mateus 6,6, e eu quero que você tome posse disso. Se você for falar com Deus, saiba que dessa conversa que você vai ter com o Pai em secreto, você vai ser recompensado. Isso é com Ele. A Bíblia diz que você vai ser recompensado. E a recompensa vem do Pai, não necessariamente o que você quer, mas com certeza o que você precisa. Amém? Agora, olha outra coisa também que Deus não nega. Acho maravilhoso demais isso. Se alguns de vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, Tiago 1,5, que a todos dá livremente de boa vontade. Uma coisa que Deus não nega é o pedido de sabedoria, de discernimento. Vai pedir para Deus sabedoria para você equacionar isso. Equacionar essa questão do negar-se e amar-se. Deus vai dar sabedoria. Irmãos, deixa eu compartilhar mais uma vez o que tenho feito diante de Tiago 1,5. Arrisque fazer isso e depois você pode testemunhar e contar isso. A Bíblia está dizendo que quem pede sabedoria para Deus, Ele não nega, Ele vai dar. Só que a sua carne, o seu coração enganoso fica assim, será? Você tem um coração enganoso. E deixa eu te dar mais um toque sobre nós. A nossa carne, sem a capacitação do Espírito Santo, o meu ser, ele tende a arranjar motivos, desculpa, para me afastar do princípio de Deus. Minha natureza humana é assim. Só que eu tenho um recurso, sozinho eu não vou conseguir, eu tenho um recurso que é o Espírito Santo de Deus. Ele vai estar sempre estimulando-me a não me afastar desses princípios. Então, quando eu entro no secreto, sabendo que serei recompensado, e a promessa de Tiago 1,5 é uma verdade para nós, fala assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, lhe será concedida. Posso ouvir um amém? Então, como que é isso na prática? Deixa eu compartilhar a minha experiência. Estou diante de qualquer dificuldade, precisando de um toque de Deus, da sabedoria de Deus. Eu oro, peço para Deus sabedoria e eu creio, essa é a minha experiência, tá, irmãos? Que a minha próxima atitude, depois de ter falado com Deus sobre isso, já é uma resposta de Deus. E vou para cima. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Entrei, estou em dúvida, vou orar. Senhor, me dê sabedoria para eu fazer o que é preciso aqui, me dê sabedoria para eu honrar o teu nome, me dê sabedoria para isso ter solução. Orei, é uma decisão que eu tenho que tomar. Depois dessa minha oração, eu creio que Deus deu a sabedoria. Aí,
E Deus vai te capacitar a tomar atitude de sabedoria. E a maioria das atitudes, irmãos, está em 2 palavrinhas só. Nem é tão confuso assim. É só você não abrir mão do seu direito de dizer não. É só você não abrir mão do seu direito de dizer sim. E tomar a sua cruz depois dessa decisão e seguir Jesus. Então, irmãos, ao concluir esse drama de hoje, vamos dar uma geral nesse ensino. Para mim fica prático. Como amar-se e negar-se. Amar essa pessoa incondicionalmente, amar a si mesmo incondicionalmente, mesmo com todas as suas limitações. Negar tudo aquilo que pode te impedir de cumprir esse princípio, que é um princípio de Deus, de cuidar de si mesmo, de negar os enganos do seu coração, de tomar cuidado com ele, que é um celeiro de maldade, que é um condenador, e de parar de uma vez por todas, de procurar culpados. Chame para si a responsabilidade, chame para si e deixe com Deus a distribuição da porção de cada um. Então vai ser possível negar a si mesmo e amar a si mesmo, porque a palavra de Deus nos capacita a ir para o lugar onde eu vou conseguir isso. A oração, o falar com Deus, o conhecer cada vez mais, que diante desses possíveis dramas, vai ter recursos, princípios bíblicos, para que eu ame a mim mesmo, mas quando for preciso, venha negar a mim mesmo. Com a proposta de Cristo, segui-lo com a minha cruz.